Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Fogo no Divã, podcast gravado entre 4 mulheres terapeutas, 4 mulheres amigas terapeutas, e sigam lá no Instagram o nosso podcast @fogonodivan.pod. E hoje nós vamos falar um pouco... Gente, esqueci de apresentar vocês. Olha, oi gente, eu sou a Marina, psicanalista. Vai, Anitta, você. Anitta, psicóloga. Eu sou a Fernanda, psicóloga. Eu sou a Ana, psicóloga. Vocês já viram que a gente dá muita risada por aqui. Ai, gente, fiquei frustrada agora. Fiquei frustrada agora porque eu esqueci Lida de com a sua frustração vocês. aí, Anitta. Olha, que combinação, sem combinar. Pois é, não. Ato Qual que é o tema? Hoje nós vamos falar de... Frustração. Gente, quem nunca passou por uma frustração na vida? E quem passa por um momento de frustração, na maior tranquilidade, aí levanta a mão. Quem passa Depende da frustração, vai. com maior facilidade? Aqui. Tá de brincadeira, né? Não, gente, depende da frustração, vai. Mas com facilidade... Não depende. Se eu acordar de manhã, abrir a geladeira, não tem café, eu fico muito frustrada. Com facilidade eu não passo, frustra... não, mas com certeza com algumas coisas eu lido muito melhor. Mas facilidade ainda não cheguei lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? De tolerância à frustração. Definindo o conceito de tolerância à frustração, sempre bate quando nós temos um desejo que a gente não consegue realizar imediatamente. E isso quase nunca acontece, né, gente? A gente tem todos os desejos atendidos prontamente. Só desde quando a gente nasce. Viver na sociedade contemporânea é algo extremamente que exige da gente essa habilidade de adaptação que envolve a frustração, que é quando nós temos as nossas expectativas internas e a gente deposita todas as nossas fichas para que esses desejos, essas expectativas sejam atendidas e muitas vezes isso não acontece. Então, quando a gente tem o nosso princípio do prazer, que é o desejo de realizar algo, e a gente sofre uma frustração, bate aquela sensação de inadequação, bate aquela sensação de não estar ok, bate aquela sensação de passividade. A gente estava até conversando agora. E por outro lado, o quanto é necessário também a frustração, né? Vontade de desistir. Ou então você compensa isso de outro jeito, né? Tem os movimentos compensatórios que a gente fala também, vai. Sim. Bom, então assim, a questão da frustração, a frustração em si é importante, porque a gente vai entendendo os limites do que a gente pode. Né? Exatamente, é necessário. Desde quando a gente nasce, né? Na verdade, a gente passa por as frustrações. Aliás, nascer é frustrante, né? A primeira Pô, frustração. você sai do lugar onde você não tinha fome, estava quentinho, não sentia frio, estava aconchegante lá, de repente você é empurrado para fora, nasce, você sente frio, você sente fome, você nem entende que nada tá acontecendo, o que está acontecendo, não entende nada, né? Onde eu tô, para onde eu vou, do que eu vim. Mas aí a gente a criança vai passando, vai crescendo, né, e vai lidando com as frustrações, de sentir a fome, às vezes não é alimentado na hora, enfim, vai crescendo e vai tendo que lidar com as frustrações, né? Então, muitos dos pais hoje em dia têm um pouco de dificuldade, né, em frustrar a criança, porque os pais ficam nessa de não quero criar meu filho do mesmo jeito que eu fui criado. Entre o limite e o agradar, né? Também. Mas eu também não sei como exercer a minha parentalidade agora, neste momento. Então, eles estão meio perdidos ainda, né? E ainda no meio do balaio, tem toda essa questão dos pais que trabalham fora, né? Então, estão sempre fora de casa, deixa a criança na escola muito cedo, pega a criança na escola muito tarde. E aí pode acontecer de não
não frustrar a criança, não querer frustrar a criança. Acredito que é isso, bem isso que você falou. Vamos voltar lá no começo da questão da concepção de frustração. É o nascimento. O próprio nascimento já traz consigo a frustração e a gente vai desenvolvendo essa habilidade de se frustrar desde o berço. Tem o ditado dos nossos avós que dizem, educação vem do berço, né? Então, assim, às vezes o bebê tá ali, ele fica um tempinho chorando, ele quer ser atendido, quer ter o desejo atendido naquele momento, e a mãe também passa por esse momento de frustração, porque a maternidade por si só também exige muito da mãe, né? Muito. E ela precisa cuidar desse bebê, precisa cuidar de si também, então ambos ali passam por esse processo de frustração e é interessante a gente, o que a Marina falou, tá ali, o bebê tá chorando, ele quer ser atendido naquele momento e a mãe tem aquela cobrança de educar o filho para que ele não seja frustrado. A gente estava até conversando agora com a Carol a questão do filho, tem um filho pequeno que está na escolinha de futebol e como é que ele lida com as frustrações de repente não ser o melhor ali do time, de não ganhar todos os jogos. Então, eu acredito que esse processo é um processo contínuo e a gente passa por esse processo ao longo da vida toda, né? Quando a gente não consegue aquele cargo que a gente desejava, quando a gente não consegue aquele relacionamento que a gente desejava. Então Ou seja, né, a frustração é educativa. É educativa. Para quando chegar, quer dizer, não só quando chegar na vida adulta, né, mas principalmente na vida adulta, que eu acho que o nível de frustração, a complexidade da frustração para a vida adulta, né, para a fase de desenvolvimento é muito maior. Uhum. Mas ela consegue muitas vezes lidar de outra forma, justamente por conta desse desenvolvimento, né, que teve que já lidar com muitas coisas e entender que a vida não é do jeito que ele quer, não vai ser do jeito que ele quer. E a grande questão é essa. É aprender a olhar, né, outros caminhos, né, que assim, né, a gente, né, tem o costume de fazer ou essa via, né, e tem um caminho do meio, tem um outro caminho, né, tem vários caminhos. Isso, né, que a gente vai aprendendo a lidar com a frustração, né, ampliar os horizontes. Mas também. sabe que tem algumas pessoas que tem um limiar de tolerância à frustração muito menor, né? Essa capacidade de acho que tem a questão do contexto, né, da educação, de você dessa criança viver a frustração, né, no contexto familiar, social. Mas foi o que você pesquisou, né, que existem pessoas que sofrem mais com a frustração por uma questão genética. Existe. Existe essa questão é muito subjetivo o processo de frustração. Tem pessoas que têm uma capacidade maior de tolerância e tem pessoas, geneticamente a gente explica, e tem pessoas que têm uma capacidade menor. Mas o fato é que a gente vai construindo isso ao longo da vida. Então, mas essa questão da genética é super interessante porque tem realmente aí uma questão da quantidade de receptores de dopamina. Até alguns remédios aí psiquiátricos que eles trabalham com dopamina e alguns com serotonina também. Então, realmente existe isso. Agora, é importante, né, olhar isso até para a questão, né, da medicação. Porque essa medicação trabalha com bloqueando os receptores, assim. Sim. Então, bom, mas essa capacidade de tolerância à frustração, ela é uma habilidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, desde o berço, o bebê vai se frustrando porque nem sempre ele vai ter os desejos dele atendido de imediato. Então, é interessante que a gente, partindo do pressuposto do berço, deixa a criança ali um tempo, ela vai chorar um pouco ali, mas ela não vai... às vezes você acha que o filho, se ele ficar um tempo ali, ele vai morrer de chorar. Mas a gente precisa entender que ele está ali, naquele momento, desenvolvendo a capacidade dele de tolerância à frustração, que nem sempre ele vai ter o desejo dele atendido de imediato. E isso, há uma controvérsia com relação a isso, porque existem pais que imaginam que tem que ficar o tempo todo ali com o filho, com o bebê no colo. E é claro
claro que a gente precisa atender a necessidade daquele bebê de provisão, de cuidado, de acolhimento, mas vai ter um momento que ele vai criar o próprio espaço dele interno de ser. Então, é a primeira frustração que começa aí e vai se estendendo ao longo da vida, nas fases de desenvolvimento. Então, a capacidade, nem sempre a gente vai conseguir ter o desejo atendido de imediato. Existe um desejo interno, uma pulsão daquele desejo seja atendido, e quando ele não é atendido imediato, bate a frustração. Mas a frustração, ela tem um lado positivo. Que você elabora, na verdade, ferramentas. Você tem cria um repertório interno para você... de enfrentamento. De segurança, para lidar com essa frustração. Porque se cresce sem esse repertório, uma frustração um pouquinho maior na vida toma uma proporção enorme. E aí fica difícil viver. Sim, porque aqui, algo que nós falamos que é bem importante é que tanto o excesso quanto a falta também frustra. Então, assim, o excesso de cuidado, o excesso de não frustrar, eu não desenvolver um repertório interno de lidar com essa frustração, faz com que eu não tenha, faça com que eu entre no processo de negar a frustração e não lidar com isso ao longo da vida. Então, a gente vai aprendendo essa habilidade. Isso vai sendo construído internamente. E então existe a gente aprende a frustração no próprio processo de educação. Esse processo de educação começa ali do berço, né? A gente não está dizendo para os pais que eles precisam deixar a criança chorar. Não, cada um ou vai atender fazer os desejos. Cada um vai acolher ali do jeito que sente que funciona melhor para aquela dinâmica familiar. Mas o fato é que existe um início. Então, assim, o nascimento é uma frustração por si só, e isso vai se desenvolvendo, essa habilidade de enfrentar a frustração, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida através do processo de educação. E esse processo de educação envolve a frustração, porque não se frustrar, a gente acaba negando e não desenvolvendo, aprendendo a lidar com as emoções. A gente pode entrar na questão da narcotização da dor. Que é os cuidados com a saída, né? Qual é a saída que eu tenho para lidar com essa frustração. Para essa frustração. Porque hoje em dia as pessoas... vamos trazer essa questão da frustração para o momento contemporâneo. As pessoas buscam soluções muito imediatistas para lidar com a frustração. Então, se eu passo por aquela dor interna, aquela angústia, aquele desejo não é atendido de imediato, eu vou buscar subterfúgios para lidar com isso. E a gente vive numa sociedade que tem buscado cada vez mais essa questão do imediato. E do não enfrentamento. Do não enfrentamento. Então, eu acho muito importante o que você está trazendo, você vai continuar contextualizando aí, mas o quanto a gente tem buscado coisas rápidas para suprir uma necessidade. Sim. Né? Então, eu acho que você até vai falar talvez ali dos remédios e tudo mais, né? Que eu acho que é bem importante, mas o quanto a gente tenta buscar uma saída para não enfrentar aquilo. Para não olhar para a dor. Porque existe ali um vazio. Né? Um vazio que você quer preencher a qualquer custo. E aí você vai buscar formas de lidar. E muitas vezes você precisa ficar naquele espaço de sentir a sua emoção, de sentir o que está te frustrando. Porque de ser doloroso, né? Pensar, refletir sobre aquilo. O que está me frustrando? O que está trazendo para mim essa dor? Porque se você não faz isso, o que você faz? Você pode acabar buscando alguma coisa que vai compensar essa dor, que vai trazer um prazer imediato, não vai resolver, né, essa frustração, mas ela vai compensar, né? Então, por exemplo, um vício. Sim. Então, o cigarro, a bebida, outros vícios, pornografia, redes sociais, alimentação, comer. Né? Exatamente. Aí entra nesse a gente como que funciona... E o uso de remédios também, né? O uso de remédios. Como que funciona o processo de frustração internamente ali no nosso aparelho psíquico? Nós temos ali o nosso princípio do prazer e princípio da realidade. Nós, seres humanos, a gente tem uma estrutura muito arcaica de acomodação. Então, a gente quer ficar naquele lugar que é mais confortável, que traz mais sensação de prazer. Então, a gente busca, quando você lida com alguma frustração, com algo que desagrada, com alguma emoção considerada ali negativa, o que você quer fazer? Qual que é o primeiro mecanismo?
para você se reequilibrar, porque quando você tem uma frustração, A fuga do o sofrimento. seu organismo, ele entra, o que a gente chama de, ele sai da homeostase, que é do equilíbrio psíquico. Então ele busca o prazer, ele busca alguma coisa que vai compensar aquilo. E aí a Marina falou das questões dessa era contemporânea, onde as pessoas buscam narcotizar a dor, ou seja, sair o mais rápido possível dessa condição de sofrimento. E aí existem caminhos psíquicos. A frustração está ali. Ou eu olho para aquela emoção, para aquele sentimento. Você pode processar, né? Processar, Você pode processar essa vivo dor. aquele momento, ressignifico, Aham. ou eu vou pro outro caminho, que é o caminho psíquico de negação. Eu vou negar aquela frustração e vou buscar suprir aquela negação com algo externo. Aí entram os mecanismos compensatórios, que pode ser comprar demais. Às vezes hoje eu trabalhei demais, estou muito cansada, vou comprar aquela bolsa. Mas você não está precisando de bolsa, você tem várias bolsas, mas está barato, está na promoção. Às vezes eu vou... eu mereço. Às vezes eu vou vai para o lado da comida, que é algo muito comum hoje em dia. As pessoas buscam, na fome psíquica, elas buscam suprir essa necessidade de frustração. Sexo. Hoje em dia a internet oferece aí um portal de coisas que solucionam rapidamente. Então, se eu estou num relacionamento ruim, eu vou trocar. Isso gera uma série de problemas, cara. Sexo, eu vou buscar sexo compulsivo, eu vou buscar bebida, eu vou buscar... E aí a realidade fica cada vez mais difícil de processar, né? Sim. Se você marca esse trilho, né, na sua forma de pensar, essa saída. E aí você vai cada vez mais buscando essa saída você não enfrenta. E a questão dos remédios tá com alguma dor, você vai lá, toma um Rivotril. Você não atravessa nada de dor, né? As pessoas têm a tendência de tá com dificuldade, de lidar com alguma coisa no trabalho, aí não consegue dormir, toma remédio. Ao invés de parar para pensar, né? Como lidar com isso. O que não tá legal, né? Então, acho que o caminho acaba sendo realmente atravessar essa frustração, passar por ela, né? E não encontrar formas de você contorná-la, né? Pensar sobre ela, porque senão, ao lidar com a realidade, aquilo pode ficar insuportável e gerar um problema maior, né? Então, por exemplo, você tem aí jovens que têm questões com a frustração, e aí quando tem uma frustração, uma dificuldade, é o fim do mundo. Suicídio, sim. Isolamento. E o quanto a essa tolerância à frustração, ela é ligada muito a uma questão de amadurecimento. A gente ouve muito falar, fulano não sabe lidar com a frustração, ele é imaturo, E aí, assim, nem sempre é uma questão de maturidade, mas acho que você falou aí da questão do limite para o enfrentamento também, né? Qual que é o repertório emocional, se eu não desenvolvo, para lidar aquilo? Um repertório interno de lidar com identificar quais são as minhas emoções e sentimentos, passar por esse período, eu não vou evoluir e amadurecer. Você não vai ganhando esse repertório, né? A frustração, ela se dá tanto pelo excesso como pela falta. Então, assim, a gente vive numa geração onde existe muito excesso de informação, né? Existe muito excesso de informação e por outro lado também existe a falta, porque a gente pode falar das redes sociais, por exemplo, né? Não é uma crítica também, mas é uma observação, a gente conversa bastante sobre isso. A rede social é uma fonte de frustração também. A criança, ela é apresentada muito cedo às telas. Então, assim, a criança não tem... recursos internos. Ela não tem tédio. Ela não tem recursos internos. Ela não tem, ela não tem o cérebro dela formado para entrar e receber tantas informações. Menina, a gente vai entrar na parte das redes sociais e criança é um negócio que dá o que falar, porque, nossa, é um caminho... danoso. É danoso. É danoso, até porque... E danoso também nessa questão do enfrentamento, porque como é que a gente ensina a criança a lidar com aquele tédio, com não fazer nada, com não ter nada para
nenhuma telinha para mexer, nenhum desenho para assistir. É porque fica uma coisa muito passiva. E hoje em dia chega, cada vez chega mais em consultório diagnósticos de, eu não atendo crianças, mas tenho parceiros que atendem crianças, déficit de Atendemos atenção, pais, né? déficit de atenção, a criança está agressiva. Por quê? Porque ela recebe uma provisão de prazer, porque as redes sociais, dopamina, as redes sociais, elas são ela é toda arquitetada feita para isso, para prender a atenção. Então a criança entra naquele universo e recebe aquele mundo de informações. Tem um livro maravilhoso de um cara chamado Nir Eyal, agora para lembrar o nome do livro, eu vou colocar lá no nosso Instagram, hein, gente? Que ele fala exatamente isso, tudo é estruturado para fazer você ficar viciado, na verdade. Sim. Isso os pais, as crianças, e não é um julgamento, é uma reflexão, porque muitas vezes parece que você dizer para os pais que a exposição, e tem pais que falam, poxa, mas olha, tem hora que não tem saída, eu coloco nas telas porque eu estou trabalhando ali no home office. E eu acho que também tem a questão também do exemplo assim, né? Se os pais são viciados em redes sociais, se eles não largam o celular, a criança vai fazer o mesmo, o adulto nem percebe que ele tá viciado. Fala assim, ele vai descansar, o que ele vai fazer? Vai tomar a dosezinha dele de dopamina lá. Sim. E aí a gente sabe que às vezes é necessário, né? No sentido de que os pais têm outros afazeres e aí, né? Não tem outros recursos e tudo mais. Mas o ponto é o limite para isso. Essa é a questão, né? É o limite e o equilíbrio para isso acontecer. Sim, cara. Porque as crianças, elas... Bom, vamos olhar as crianças hoje, né? Elas vivem na era da tecnologia. Então já começa que isso faz parte do mundo delas, né? O jogo, o celular. Mas isso não quer dizer que faz bem, né? Não, e nem tem que ser feito de qualquer forma, mas isso é que é importante. Vive nesse contexto, que é um contexto que é danoso, sim, mas como equilibrar esse ponto? Para a criança não ficar alienada, né? Assim, não vai ficar alienada do que está acontecendo. Mas ela tem necessidade de ficar o tempo todo? E o conteúdo ao qual a criança está exposta. Qual é o conteúdo? Perfeito. Qual é o conteúdo? Assim, no geral, você vê um aumento inacreditável de ansiedade e depressão. E a gente está falando de criança também, tem uma idade para isso, né? A gente não está falando de criança pequenininha que não deve ser exposto a nada, né? A gente está falando de uma criança que começa dentro do desenvolvimento dela a ter autonomia para ter um pouco mais de acesso. Então é esse o cuidado também. E aí entra uma questão muito séria. Se a gente está falando de criar um espaço interno, né? De lidar com a frustração, de viver o momento, de entender a emoção, de entender as expectativas, entender tudo o que está acontecendo. Se eu estou exposta a um monte de informação o tempo todo, quer dizer que eu estou muito mais voltada para o externo do que para o interno. E aí, eu não tenho aquele momento de presença, a criança não desenvolve um repertório interno, é o que você falou, do tédio. Mas não tem nada para fazer? Vai pintar, olha, vai gente, desenhar, tem um livro maravilhoso também de um cara chamado Jonathan Haidt, que o nome do livro é Geração Ansiosa, que traz os dados atualizados, assim, muito recente, que mostra como isso reflete de uma forma extremamente negativa, não tem nada positivo sobre a exposição das crianças à internet, na verdade, porque eu não estou falando só de rede social. Sim. Então, de modo geral, né? De modo geral. Ele tem umas propostas lá de falar assim, olha, não deixar ter rede social até 16 anos, mas ele explica o porquê que ele chega a essa conclusão. Mas assim, de uma forma... a gente já tá falando de frustração, né? A gente tá falando de criança agora, porque realmente é um treino social. E uma das coisas que o excesso de exposição a telas gera é isolamento social. Você perde habilidades sociais. De lidar com a frustração. Sim. Exato, porque o ambiente social é frustrante. Então, e até para lidar, entra, né? A questão que você falou da questão do isolamento social, a gente tem fases do desenvolvimento e tem uma fase que a criança está desenvolvendo a sexualidade, está desenvolvendo a personalidade. E tem uma fase que é super importante, que é a fase do brincar, de brincar mesmo na rua, do perder, do ganhar, do se frustrar. Tudo Lembra? Tudo isso é importante. Isso não está acontecendo, porque você vai para um jogo, por exemplo, e nesse jogo você mata todo mundo, você pega o carro que você quer. Entendeu? Então, assim,
Aí você vai ter o quê? Você não tem interação de verdade, você Não. não tem linguagem Você tá- corporal, né? Microexpressão. Não Você- tem. E outra coisa, fica muito impessoal. Eu não gostei dessa pessoa, eu falo o que eu quiser pra Eu ela lá bloqueio. e eu bloqueio, Eu desligo. bloqueio. Então, Não existe uma resolução de conflitos. De novo, a E- questão e- da fuga e da e- negação. Então, assim, eu não consigo o que eu quero, então eu mato aqui, tô sim. fora, as desligo o crianças, jogo. as Sim. crianças estão viciadas. E uma coisa vai chamando a outra, porque nós começamos falando que a frustração vem do berço e que a gente precisa, os pais precisam frustrar os filhos. Os pais precisam educar esses filhos entendendo que nem tudo que eles desejam é possível e nem tudo vai ser atendido. Mas a gente naquele- sabe que a vida... naquele Eles nem sabem momento. que são melhores, É. que é melhor pra eles. São, Eles sim, nem mas não sabem, quer dizer que você né? tem que ficar, que você tem que fazer as coisas propositalmente, né? Vou frustrar. Não é nem vou frustrar, mas Não, assim... é o que eu tô falando assim, as circunstâncias da vida já permitem o ensaio da frustração Sim, ali, sim, entendeu? sim. Então assim, não precisa ficar, né? Talvez não precisa criar frustrar, tanto mas não é isso. isso. Não é Não é criar, isso. mas não é isso. Mas assim, ele tá chorando. Mas ao Ele mesmo tá chorando. tempo que acontece a frustração, né? Que assim, que olha, eu quero comer um doce antes do almoço. Filho, não pode comer doce antes do almoço. Aí ele vai ficar frustrado, vai ter Vai dificuldade. ter que lidar com aquilo. E aí você mostra para a criança como lidar com aquilo. Você, olha, não faz bem, não vai rolar. Né? Você não precisa também, não, né? mas- e o mas, limite Marina, também, não, sim, né? com A grande certeza. questão Mas, é gente, que- agora, porque assim, quão maior for a exposição dessa criança às relações sociais, maior vai ser a exposição a conflitos, a Sim. frustrações, e maior vai ser a resiliência dela para lidar com Mas isso. desde que- É que nem eu lembro do machucado, que eu tinha falado assim, na hora que você vai subir numa árvore quando você é criança, seu cotovelo, você nunca subiu, seu cotovelo vai arranhar. Sim. E aí, ai, nossa, que dor, E né? esse é o Primeira processo de lidar, né? E aí você vai deixar de subir na árvore, vai deixar de viver porque você arranhou o cotovelo? Não, você vai subir de novo, vai arranhar de novo. Até que vai chegar um momento em que você vai ficar calejado, e você vai bater o cotovelo, vai para subir na árvore e já não vai doer mais. E você vai Mas, poder lidar Marina, com isso. Sim, eu concordo com você aí. Não é pra ninguém sair frustrando os filhos, forçando situações pra frustrar os filhos. Isso. Mas quando eu falo que a frustração se estabelece esse repertório interno dentro do processo de educação, é porque muitas vezes a gente vive numa sociedade em que tudo é muito corrido, em que a busca de resultado é muito grande. E a gente compreende e acolhe esses pais que eles também precisam buscar esses resultados. Então, o que acontece? Muitas vezes, eles também se sentem culpados por não estar tanto com os filhos, por não conseguir estar tão presente. E às vezes eles também desenvolvem mecanismos de compensação, não só para eles, mas para os filhos. Sim, Eles acabam verdade. propiciando situações de... lembra que eu falei que a frustração se Perfeito. dá pelo excesso como pela falta? Às vezes acaba criando momentos em que acaba facilitando coisas que na realidade a criança precisa viver aquele momento, né? E o fato da criança do pai estar ausente naquele momento, facilitar situações, né? Não vai ajudar no processo de educação do filho. Gente, né? esse tema, ele é bastante extenso, é bastante material. A gente tem pouco tempo para conversar sobre ele. Então, sempre dá uma olhadinha lá. Se é um assunto que te interessa, dá uma olhada no nosso Instagram, porque a gente sempre coloca o material de apoio lá que a gente usa, né? Agora... Eu acho que antes de fechar, Marina, eu acho que a gente precisa falar para as pessoas também alguns caminhos como para lidar lidar com a frustração. Isso, é E exatamente talvez esse o principal fechamento. caminho seja esse, né? Vai doer, vai criar essa casquinha. Isso, E- aprenda e como vai lidar precisar- com isso. É. Sim, porque também, só para fechar também, que eu acho que é importante a gente falar, é a questão da Quantas vezes a gente vai... Só para fechar, Anitta, fecha logo, Anitta. Gente, a gente extenso. gosta de falar bastante, tá? A gente gosta de falar bastante, é muito extenso, mas essa questão, por um lado, existe uma intolerância à frustração e, por outro lado, existe uma banalização de diagnóstico. Existem pessoas que, nessa narcotização, buscam não lidar com as frustrações através de medicações. Então, assim, é um caminho muito perigoso, porque você vai se entorpecendo e o seu organismo vai criando tolerância àquelas Ou medicações seja, cuide das suas emoções. que não faz mais efeito. Faça terapia, Faça gente. Cuide das suas Faça emoções, terapia, exato, Façam terapia, Assim, cuida quando- desse machucado aí. Quando a gente fala de né? frustração, é porque Tá bom. você pode descobrir Gente, novas perspectivas, né, sobre o mesmo problema, certo? Exatamente. Enfim. Gente, Agora, então, segue a gente lá no Instagram. próximo. É isso, né? Tem que falar do Instagram. vai. Gente,
Lembrei. Podcast. @fornodivan.pod. Um abraço, gente. Tchau, gente. Tchau.